O espetáculo da fé mercantilizada e o palanque da soberba humana rasgam os céus do Brasil sob o pretexto de exaltar a Cristo. Mas o que se vê nas ruas é o sepultamento da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho e da nova aliança em Cristo. A Marcha para Jesus, evento que nasceu em Londres em 1987 e chegou ao Brasil em 1993 pelas mãos da Igreja Renascer em Cristo, desvirtuou-se completamente da sua suposta raiz de proclamação pública de fé. Será mesmo? Bem, seu objetivo inicial pintava o cenário de uma igreja que saía para fora das paredes dos templos para abençoar a cidade, à luz das escrituras, desmascar a própria essência dessa ideia já lá no começo. Sob a nova aliança, inaugurada pelo sangue de Cristo, templos de pedra caíram e a geografia sagrada deixou de existir. Não há lugar santo, não há lugar onde Deus habita e um lugar especial onde ele vai para encontrar o cristão. Jesus foi categórico ao dizer à mulher samaritana no Evangelho de João que a adoração verdadeira não seria em montes específicos ou em Jerusalém, nem em lugar nenhum, mas em espírito e em verdade e no secreto. A ideia de marchar para reivindicar territórios espirituais ou consagrar o asfalto público é um retrocesso teológico ao Antigo Testamento, ignorando que o reino de Deus não vem com aparência visível e está dentro de nós, conforme Lucas 17. A igreja primitiva, que viveu em uma era de ouro do teatro grego e romano e conviveu com os grandes espetáculos do Império, jamais cogitou criar eventos de massa para impressionar o mundo ou para ganhar espaço público. Os primeiros cristãos transformavam o mundo pelo testemunho do martírio, da dor, do sofrimento, da entrega, da renúncia, pelo amor sacrificial e pela pregação pura do evangelho de casa em casa e nas praças, sem a necessidade de palcos, holofotes, música, som alto, entretenimento gospel, dança, pulinhos e gritos. Eles não faziam shows, eles não armavam circos, eles próprios eram a mensagem. Se esse povo lesse o evangelho, eles se envergonhariam. Se eles tivessem de fato a habitação do Espírito Santo, eles se envergonhariam. Esse formato de papagaiada gospel atinge seu ápice quando analisamos a estrutura financeira que sustenta essa máquina de entretenimento revestida de piedade. Longe de ser um movimento puramente orgânico financiado pela viúva de duas moedas, o evento tornou-se uma engrenagem muito rica, movida a dinheiro público e parcerias estatais. Reportagens oficiais de portais jornalísticos de grande circulação nacional revelam os dados explícitos dessa simbiose financeira. O portal de notícias G1, em junho de 2025, destacou que a Marcha para Jesus em São Paulo, integrada ao calendário oficial de eventos da cidade, movimenta dezenas de milhões de reais na economia local. Na edição daquele ano, o impacto econômico estimado pela Associação Comercial de São Paulo foi de aproximadamente 42 milhões de reais. No cenário mais recente de 2026, a máquina estatal continua financiando o evento de maneira direta ou indireta pelas capitais brasileiras. O Ministério Público abriu investigações oficiais para fiscalizar o repasse massivo de verbas públicas para o evento. Esse espetáculo joga sua primeira cortina de fumaça através do show de música gospel, um mercado fonográfico travestido de culto que imita o mundo em sua estrutura, estética e egocentrismo. Os palcos monumentais e as viradas de palco cronometradas imitam os festivais mundanos de entretenimento. Os cantores sobem ao palco não como ministros que apontam para a cruz, que clamam por arrependimento e pregam as boas novas, mas como ídolos de um público cativo que busca catarse emocional, puro emocionalismo. A igreja primitiva viveu cercada por uma cultura teatral e festiva intensa e rejeitou categoricamente fundir a santidade do evangelho com o entretenimento das massas, pois sabiam que a cruz não é um show. O conteúdo dessas canções modernas abandonou o cristocentrismo e abraçou o antropocentrismo, o humanismo, onde Deus é reduzido a um garçom cósmico encarregado de derramar bênçãos materiais, restituir bens e exaltar o crente perante os seus inimigos. Cantam sobre a vitória do homem, sobre a exaltação do eu, sobre conquistas terrenas, deturpando a essência da adoração que deveria reportar-se unicamente à glória de Deus e ao arrependimento dos nossos pecados. É uma adoração profana que adula o homem e mercantiliza o sagrado. Mas o cenário de apostasia se completa quando o show gospel serve de antessala para o palanque político. Homens públicos, governadores, prefeitos e candidatos à presidência, parlamentares, sobem nos trios elétricos não para se dobrarem ao senhorio de Cristo, mas para confiscarem os votos de uma massa anestesiada. Lideranças religiosas dividem o microfone com candidatos e figuras de poder, transformando o púlpito ambulante em um balcão de negócios eleitorais. O nacionalismo ufanista toma conta das ruas. Cristãos se enrolam na bandeira nacional e em bandeiras estrangeiras como se a salvação do Brasil dependesse de uma ideologia política ou de um partido de estimação. Pregam a heresia de que Deus quer sarar a nação brasileira no fim dos tempos nos moldes da teocracia de Israel, ignorando deliberadamente que a nova aliança não possui fronteiras geográficas, não possui exército terreno e não elege presidentes. A pátria do cristão está nos céus, e o povo eleito de Deus é a sua igreja. Essa é a Israel atual, uma Israel espiritual, tirada de toda tribo, língua, povo e nação
nação não é uma república federativa sul-americana. Apontar a salvação do país para si mesmos, como se o voto evangélico fosse detentor da moralidade e do destino da nação, Deus não quer salvar o Brasil. Deus não quer salvar nação nenhuma aqui deste mundo caído. Todas já estão condenadas. Esse mundo jaz no maligno e já está condenado. Será um novo céu e uma nova terra sob o reino de Jesus Cristo. Vocês estão lutando por algo que é maligno e Ele próprio, o Senhor, vai destruir. Ignorantes. Vocês querem saber qual é o destino da nação? Destruição, como todas as outras nações dessa terra. A palavra diz que em breve 1/3 da humanidade vai perecer, o que vocês estão querendo salvar. Enquanto vocês encenam essas cenas patéticas de salve a nação brasileira, céus serão abertos e trombetas serão tocadas sobre todas as nações da terra. É tempo de juízo, salve a sua alma, se é que você ainda pode. É uma demonstração de soberba espiritual crassa, um ego inflado que cospe na soberania do Altíssimo. Deus não tem partido político, e Jesus não subirá ao trono por meio de um processo eleitoral humano. Essa fusão profana entre religião apóstata e o poder político terreno encontra o seu espelho profético perfeito no livro de Apocalipse, capítulo 17. O texto bíblico narra a visão da grande meretriz, a grande prostituta, a Babilônia espiritual, que se assenta sobre muitas águas e se embriaga com o sangue dos santos. O detalhe mais fulminante da profecia é que a meretriz aparece montada sobre a besta. A mulher representa a religião corrompida, o sistema religioso que se prostituiu, enquanto a besta representa o poder político e governamental da terra, juntinhos, caídos, condenados. A imagem bíblica descreve perfeitamente o que ocorre nesses eventos públicos, o que corre à internet e acontece diante dos nossos olhos. A liderança religiosa que se vendeu ao mundo usa o poder político como montaria para alcançar os seus objetivos de influência, riqueza e domínio social, enquanto o poder político usa a influência da religião para manipular as massas de fiéis ignorantes. É o adultério espiritual em praça pública, onde a igreja, que deveria ser a noiva pura de Cristo, se deita no leito da conveniência política e da aprovação estatal, trocando o evangelho de renúncia e do Calvário pelas migalhas do banquete dos reis dessa terra. Diante desse circo de vaidades, dessa heresia escancarada e dessa profanação do nome daquele que morreu na cruz, resta apenas o eco da verdade bíblica que clama pelo fim do espetáculo. Que haja choro, pranto e lamento entre aqueles que subiram nesses palcos para promover a si mesmos e principalmente os ignorantes embaixo, achando que estão fazendo algo muito bonito, mas estão em pura apostasia. Que haja profundo arrependimento em cada líder que vendeu o rebanho como massa de manobra política, e em cada fiel que bateu palmas para canções que massageiam o ego, em vez de quebrarem o coração orgulhoso no secreto de seus lares, sem quererem aparecer. Arrependam-se todos os que transformaram a fé em entretenimento de massas e o evangelho em um produto de consumo financiado pelo dinheiro do contribuinte. O tempo de Deus julgar a sua própria casa já está acontecendo. Vocês se acham ricos, relevantes, despertos, sábios e cheios de fé, mas são como Laodiceia, e diante da verdadeira igreja que olha para vocês, vocês são pobres, miseráveis, cegos e estão nus. Vocês são uma imensa vergonha, e se não se arrependerem, estarão à esquerda do Cordeiro do dia do juízo. Ele não dividirá sua glória com cantores, falsos apóstolos neste tempo, autoproclamados ou políticos populistas. Vocês deveriam retornar ao recôndito do cenáculo, a simplicidade da palavra pura, a pegação do arrependimento e da cruz, antes que as portas da graça se fechem e reste apenas o veredito final daquele que nunca pôde ser comprado pelos espetáculos imundos e que fedem que vocês promovem. Alvo.